prazer estar aqui com vocês. Como a Sônia sabe, um pouco, eu tenho uma família de mãe e irmãs da minha mãe, minha mãe, mulher, que falam muito bem, não sobrou nada pra mim. Essa tia Ana, eles falam muito bem, a mãe fala, todas as tias, aí pra mim, minha filha responder, nada, E quando eu sou mãe gosta do quê? Da foto, né? Aí tá a minha família. O Renato, o Rafa, o Ti e eu. Eu sou mãe também dessa igreja. Igreja de Sorocaba. Olha E é para eles que eu fico emocionada também. É para eles que eu falo do Evangelho. São crianças de 9, 10, 11. Esse ano eu peguei essa classe porque não tinha ninguém. E daí eu falei, vamos lá, né? E daí, assim, impressionante, quando você vai recrutar voluntários, eu até falei, Renato, pega aquela música lá e leva para a nossa igreja. Porque você está recrutando voluntários, você não pode morrer. Eu fui falar para uma mãe que tem filho aí, eu falei assim, ai, vamos me ajudar, olha, isso aqui, não. Ela ficou fugindo de mim 2 meses. Eu falei, não, nunca mais falo com ninguém. Nunca mais falo com ninguém, agora sou eu mesmo. Então é isso aí. E assim, o tema para mim ficou o seguinte: as demandas do projeto, elas podem levar ao esgotamento físico e espiritual? Assim que passou esse tema para mim, por uma situação que eu vivi, que eu vou contar aí no final, e sim, a gente pode levar ao esgotamento físico e espiritual, sim, a gente tem que ter cuidado, né? A simples possibilidade de um ministério pastoral, como a plantação de igreja, você levar a esgotamento físico e espiritual, pode parecer um grande contrassenso. Ah, mas por quê? Eu estou fazendo uma coisa para Deus, não é? Meu trabalho é para o Senhor, por que eu vou ficar doente? Por que eu vou ficar com depressão e outras coisas afins, né? Mas é exatamente o que aconteceu na vida de muitos homens e mulheres da Bíblia. Eliseu, quando ficou com foi Eliseu mesmo? Elias, diante de tanta depressão, onde que ele foi? Para a gente não é, não é verdade? Davi foi perseguido pelo rei Saul. Até o próprio Jesus. Ele foi para uma cruz e ele sofreu. Não é verdade? O que não vai acontecer com a gente? Olha o que acontece. Este esgotamento é fruto direto da influência do pecado original sobre toda a humanidade, gerando expectativas inatingíveis e engajamentos descompensados. E muitas vezes, porque a gente não conhece a nós mesmos, nós somos tão imaturos, eu ainda sou tão imatura, eu sei que eu dei um passinho para frente, agora nesse segundo projeto. Mas a gente é tão imaturo, a gente não se conhece, a gente cria expectativas irreais. Né? Deus nunca esteve indiferente ao esgotamento dos seus servos antes de se empenhar em nos orientar a fim de que tenhamos uma vida mais equilibrada e saudável. Nunca ele disse isso pra gente. E outra coisa, também não é só com a gente que acontece, não. Não é só com pastor, plantador, esposa, e família, não. Hoje, no mundo, está acontecendo com várias pessoas, né? Gente, eu sempre falo assim pro Renato, no começo, quando ele começou a pregar e tal, ele levava um monte de papel. E ele ficava preso, eu falei assim, pelo amor de Deus, leva os papéis pra frente. Aí, ele levava e falou assim, ó, a próxima vez que você levar, eu vou lá na frente, pego os papéis e joga. Agora eu tô com um monte de papéis. Chama o Renato. E eu pensei em algumas razões desse esgotamento, às vezes essa depressão, enfim, que a gente pode passar. Algumas não passam, outras passam.
A esposa de um plantador pode sentir-se esgotada pelas inúmeras mudanças que envolvem o início do projeto. Às vezes a gente sai da cidade, como ela acabou de contar para mim, ela está indo lá para o norte do Mato Grosso, né? Muito diferente, vocês não têm ideia. Muito diferente. Eu conheço, muito. Acho que é outro Brasil, né? Mudanças geográficas e até assim, mudou de bairro, mudou de cidade, mudou de casa, né? Olha a chuva. Então, tem mudanças mesmo. Elas ocorrem, né? Às vezes uma de cada vez, às vezes todas, de uma vez. Todas. Quando nosso primeiro projeto de plantação foi em vinhedo. Então, eu saí daqui, primeiro eu estava voltando de Curitiba, que eu estava estudando lá. Vim para Campinas, saí de Campinas, fui para Vinhedo e tive meu primeiro filho. Então imagina, foram muitas mudanças, né? Mudanças geográficas, como eu falei, mudanças afetivas. Eu estou aqui na minha igreja com muitos amigos e amigas, eu vou para um lugar que não tem ninguém. Se for um projeto de plantação, não tem ninguém. Se for chamar uma igreja, não conheço ninguém. Né? Então, são mudanças afetivas, mudanças familiares. Você é espelho, né? Mulher do pastor. Espelho. Mudanças familiares. Como eu falei, eu fui para um projeto, éramos eu e Renato. Agora era eu, Renato, Rafael. E depois de um ano, eu, Renato, Rafael e Thiago. Então, bastante. Mudanças espirituais. Porque eu estou numa igreja... A gente estava aqui, por exemplo, aqui na chácara, eu sentava e assistia. Aí chegou lá, aliás, até hoje, eu não assisto mais. Né? A gente tem que se doar, a gente tem que fazer coisas que a gente ainda nem está. Os pais nem estão querendo também, só a verdade. Razões principalmente nas plantações de igrejas. 2. A esposa de um plantador pode sentir-se esgotada pelas exposições às novas demandas espirituais. Isso que eu falei. Às vezes, gente, não é fácil para mim ficar com as crianças, mas eu preciso ficar. Não é fácil ser hospitaleira, mas eu tenho que ser. Né? Não é para mim tão fácil conversar, que a senhora estava falando, conversar, fazer amizade. Gente, se vocês verem fotos minhas quando eu era solteira, eu estava vendo, não é possível. Eu sempre estava num canto com o livro lendo. Festa de ano novo, festa de Natal, a antissocial. Eu estava sempre sentada lendo, ou tocando piano, porque minha formação eu toco piano, então eu fiz faculdade, estudava piano o dia inteiro. Pensa numa pessoa antissocial, eu. Né? Deus é muito bom. Relacionamentos com os não crentes. Se a gente vem de igreja, a gente só, muitas vezes, a gente só convive com gente cristã. Tem meus filhos estudam numa escola o quê? Evangélica. Né? A gente só convive. E aí, quando você vai para perto de uma pessoa, é diferente. A conversa é outra. Né? Tem uma pessoa da minha igreja, que ele vai à igreja, a gente foi muito amigo do Renato, e realmente, assim, conheceu Jesus, entregou o coração dele, Jesus não é filho dele, não. E quando ele convidou a primeira vez pra gente jantar na casa dele, aliás, a esposa dele detesta. E assim, detesta o Renato, porque tirou o marido de perto dela, domingo à noite e na segunda noite. Daí ele disse, não, vocês têm que ir na minha casa jantar. E o Renato, assim, espera a gente ir na casa dele jantar. Você vai comer vai. E ele já veio assim, você vai conversar com ela, você fica perto dela, você vai... Pensa numa pessoa super mega diferente, que eu tive que me desdobrar aquela noite, outras tantas noites que a gente foi lá. Né? E assim mesmo. E ela foi com a minha cara. Muito bom. Deus é maravilhoso. Agenda de trabalho mais flexível. Gente, como a Sônia falou, a gente não tem, muitas vezes não tem um dia de descanso, isso ou aquilo.
tudo é muito flexível. Se ela estava com a família em umas férias, ele, não, a gente tem que ir nas bodas, saindo das férias e foram para as bodas. Mas a gente, não, amanhã à noite a gente vai assistir cinema, acontece alguma coisa, não. Ele é super flexível. E você tem que ser flexível também. Graças a Deus que a minha vida, eu não sabia disso. Aliás, acho que eu não sei ainda de muita coisa, mas tudo que eu passei desde a infância, meu pai foi professor de igreja também, eu entendo agora, porque isso faz a gente ser mais flexível. Isso, no meu caso, né, ajuda. Carências em áreas específicas, na igreja, né? Como eu falei, às vezes eu queria cuidar disso, do café, você vai ter que fazer cafezinho, sei lá o que, todo domingo, depois do culto. No começo, tanto em Vinhedo quanto em Sorocaba, todos os domingos do grupo base se reunia na minha casa. Então, eu falei assim, ai meu Deus, tem que fazer lanche, tem que fazer, depois eu limpar a não é fácil. E lá tá, todo domingo. Tinha domingo, então não acredito, chegou domingo. Chegou lá, tá, o pessoal da minha casa. Chegou domingo. Instabilidade dos voluntários. Isso é muito forte na minha igreja. Gente do céu. É bem estável. A gente tem que lidar com isso de uma maneira amorosa. Né? E tem que pedir para Deus. Eu brinco lá no meu grupo pequeno só, né? Que assim, a minha TPM é muito forte. E tem vezes que eu estou de TPM e eu falo assim, ninguém vai falar comigo hoje. E eu falo assim, não, você tem que ser amorosa mesmo que tiver TPM. Tem que falar com os voluntários e tal, né? É difícil. 3. A esposa de um plantador pode sentir-se esgotada pela ausência de apoio do marido no contexto familiar. Muitas vezes temos que ser pai e mãe dos nossos filhos. Eu sei que no primeiro projeto eu era muito imatura e eu queria que o Renato tivesse em situações, eu fiz muita atenção na cabeça dele, tenho dó dele por isso. Mas acho que eu estou um pouquinho melhor agora, mas a gente tem que dar espaço para eles e não ficar chamando eles toda hora para perto, né? É complicado, mas a gente tem que aprender, gente, e Deus ajuda, viu? Ajuda. Quantas vezes eu fui aniversário de Deus sozinha? Vai ser mãe solteira. Teve uma vez que foi impressionante. Ele falou assim, olha, eu vou para tal lugar, eu vou falar em tal lugar, e eu preciso que você vá no casamento de uma pessoa. Eu falei, sabe, você fala no casamento sozinha, com o Rafael e Thiago pequenos. Quero. Então, vamos lá. Pensei que alguém de nós lá no casamento. Só que nunca tive minha mãe por perto. Minha mãe morava no Mato Grosso. Agora com 3 anos que ela está perto. Sempre morou longe. E a minha sogra morava em Sorocaba. Eu aqui. E daí, eu fui no casamento. Quando eu cheguei no casamento, com 2 bebês, sozinha, um fez xixi na roupa, molhou a roupa inteira. O outro ficava no meu colo, molhou a roupa inteira. E eu vou embora. Eu cheguei, a noiva chegou e tava lá, assim, pra ela. E puf, fui embora. Já fez? Ai, eu fui no casamento. Só não fui até o final. Sobrecarga nas atividades domésticas, adiamento de desenvolvimento profissional. Tem gente que não. Tem esposas que conseguem crescer. Tem contextos que não dá. Não dá. E a gente tem que deixar para uma outra hora, né? Desgastes no relacionamento conjugal, deixa ficar tanto no ouvido do marido, que acaba desgastando o casamento, sim. Fica lá, que não há cristão que aprende, né? E irritabilidade dos filhos, porque muitas vezes não tem o pai em casa, ou quando está pai e mãe, os dois estão discutindo, os filhos ficam irritados pra caramba, né? 4. A esposa de plantador pode sentir-se esgotada por carregar as ansiedades naturais do marido. No nosso caso,
O Renato acaba assim, que ele conta tudo pra mim sem filtro. Tem casais que não têm esse funcionamento, e outros que têm. E você tem que carregar e sorrir. Porque você não vai despejar para ninguém isso daí. Você não pode. Nem você é amiga, não pode. Tem que guardar para você. Como a senhora falou, eles estão passando por uma situação e tem um cara que não está sendo muito legal. Que está pegando uma pressão. Já você fica falando, sabe o que Deus fez comigo? Ele me deu um sonho e que eu encontrei essa pessoa no meu sonho. Olha só, eu encontrei essa pessoa no meu sonho e falei tanta coisa pra ele, assim. Gente, eu me lembro de um papel que eu tinha, assim, algo falho, uma coisa parecida. No meu sonho. Gente, quando eu acordei, eu falei, não acredito. Eu falei, Renato, eu sei isso, ele deu risada. Mas foi uma maneira de eu ir pra fora. E deu certo. A ansiedade pela conversão das pessoas. Não é só o marido que fica feliz, gente. A gente fica tão feliz, tão feliz. Nesse projeto de Sorocaba, mais do que o diretor que eu tive medo muito imatura, com 2 crianças pequenas, eu fiquei doente. Mas agora, sabe de uma coisa? Eu me sinto mãe. E às vezes aparece gente que está dentro da igreja com assim, o dobro da minha idade. Eu me sinto mãe daquela pessoa, daquele homem. E assim a gente tem que se sentir mesmo, tem que ficar feliz. Não é só por causa que a gente ficou feliz. A gente tem mais um que segue aos pés de Jesus. Essa é a melhor coisa que a gente vivencia. É a melhor coisa. A verdade, uma conversão das pessoas, eu acho que é algo muito gostoso, prazeroso, traz felicidade e vontade também. Rejeita o evangelho. Põe a mão e fala, olha, não quero ouvir nem esse papo. A gente sabe que Deus vai agir, que a gente está ali e que você orar e formar a pessoa toda dela. Mas quando a gente volta, ela tem nada, você tem salvação, você está falando não. É a vontade, né? Da cabeça. E aí o meu esposo sempre fala, mano, essa é a parte. Isso mesmo. Como eu falei, agora eu vou começar esse grupo de crianças, dessa idade eles são bem assim, né? Bem agitados e bem intensos. E daí, como eu sou uma menina, eu não sei, e muitas vezes, gente, quando eu tô com eles lá até o final, eu já começo depois a arrumar as coisas que a gente participa, acontece numa academia. Domingo à noite, numa academia, e segunda-feira, de manhãzinha, já tem aula. Então a gente tem que deixar tudo preparado, porque no outro dia, cedo, já começa a aula. Tá? E muitas vezes eu fico lá arrumando as coisas e as pessoas já vão embora e eu tô lá arrumando. Né? Então eu conheci os pais dessa menina que estava frequentando lá. E a gente começou a ir a estudar, eu com eles e tal. E um dia, um shopping foi inaugurado em Sorocaba. O Renato foi chamado para falar e eu fui com ele. Aí eu vejo ela veio para mim, oi, tia, não sei o que, oi. E a mãe dela veio, você quer ser velha? Você quer ser velha e tal. E começamos a conversar. E eles são assim, são super, família super importante em Sorocaba e tal. Então ela falou assim, sabe o que está acontecendo em casa? E o quê? A Isabela, quando ela chega todo dia à noite, ela vem na minha cama, ela pede para eu ler a Bíblia com ela. Isso nunca aconteceu na minha casa. Assim, que legal. Aí eu falei, Bíblia? Não, eu não tenho. A gente pega a minha Bíblia lá, que eu tinha uma, lá, e no domingo eu dei uma Bíblia para ela e dei uma Bíblia para a Isabela. Então, isso é emocionante. Emocionante, né? Quando a criança, aliás, a gente sempre acha que criança, né? A gente tá, mas quando você começa
quão importante é o que você está fazendo para as crianças. E quão importante. Gente, é na mesma proporção, eu acredito. Na mesma proporção. Quando você ouve isso, é muito bom. Ansiedade no momento da frequência dos cultos. Ai, gente, só falei as pessoas, só vídeo. Ai, meu Deus, quanto é que isso dá. E o marido estava no carro, ai, não tem uma coisa que aconteceu hoje, porque não tem ninguém, não sei o que. Eu digo que nem vai ser diferente. O marido, eu acho que a tendência é ficar mais frustrado, né? Sim. Na essência. E a gente se cruza pela frustração dele. A gente precisa de sabedoria e falar, não, mas foi maravilhoso. Nossa, a presença de Deus foi formidável. Então aí é máximo. Mas a gente vê bem nisso na frustração. E a ansiedade pelo aumento do número de voluntários, né? Que está sempre aquele a falta de, né? E a ansiedade pelo aumento da arrecadação financeira também, que é uma coisa que preocupa bastante, né? O marido não tem muita coisa para fazer e o dinheiro não chega no começo do mês, o que está acontecendo, porque as pessoas não dizem, etc, né? 5. A esposa de um plantador pode sentir-se esgotada pela falta de conhecimento do trabalho desenvolvido. Gente, acontece. Acontece. Nós somos humanos. Gera inveja. Você tá lá, trabalhando e só... mas como? Seu marido é uma bem, mas você quer ouvir alguma coisa também, não é? Claro que é. Mas quando você de muita maturidade minha e uma pessoa da igreja chegou assim, como você tem sorte? Nossa, tem sorte, Renato, ele é lindo, e ele é isso, e ele é aquilo, e assim. Na minha cabeça tá, sorte tem que ter casado com ele. Hoje não, hoje eu falo, nossa, eu falo, eu tenho sorte mesmo, e tenho mesmo, viu? Pode gerar desânimo. Você faz, tá nos bastidores, fazendo, e ninguém lembra de você. Né? Gera desânimo. Você trabalha com criança. Desânimo quando trabalha com criança. Ainda mais, quando os pais acham que a gente está sendo babá. Enquanto eles estão lá, no culto, você está sendo a babá do filho dele, não está fazendo mais nada. Não, Né? pensa na evangelização dos filhos, eles não pensam Não nisso. pensa. Está distraindo. Mas sabe de uma coisa que eu comecei a notar? Que muitas vezes não são os pais que pensam nisso, a gente pensa. Então, quando a gente começa a inverter, eu assim, não, o que eu estou fazendo aqui é tão importante quanto o Renato está fazendo lá, quanto o meu marido está fazendo lá. Estou falando de Deus, falando do amor de Deus, do que Jesus fez na cruz para essas crianças. Gente, e quando isso virou na minha cabeça, e eu falo isso para os outros professores das outras classes, quando isso virou, eu falo de Jesus, do que Jesus fez na cruz, todo santo domingo para aquelas crianças. Todo santo domingo. Tudo para a igreja. E elas até sabem, assim, gente, olha, vou falar uma coisa. Que mais amo vocês é Deus. Sabe o que Deus fez? Todo domingo, vocês até sabem. Já sabe responder. Pode gerar sentimentos de solidão, porque a gente está sozinha, a gente não tem uma amiga, né? E acaba gerando família de todos, não pode, né? Uma pessoa ouviu uma frase que a igreja era amiga do pastor. Eu ouvi essa frase. Que a igreja era amiga do meu esposo, não minha. De uma outra mulher de um pastor. Ela falou pra mim, não se iluda. Ela desabafou pra você. Exatamente. Não se iluda achando que a igreja é sua amiga. Não, a igreja é amiga do seu esposo. Mas é interessante porque a Bíblia fala serão os dois uma só carne. Então, E o chamado não é só para ele. Mas os elogios são só para ele. No começo do chamado, quando ele teve o chamado, ele me lembra até hoje, a esposa do nosso pastor, me chamou do lado, ela tinha vários problemas, e hoje eu entendo, na época eu não entendi, mas
secretária me chamou do lado e falou assim, não se envolva. O ministério é dele, né? Falou assim. Falou com todas essas palavras. O ministério é dele. Você vai, a partir do momento que ele for o pastorado, você perde sua identidade. Então não se envolve em nada. Você não pode trabalhar na igreja, você não pode trabalhar com criança, não faça nada. Eu olhei para ela e falei, mas agora eu trabalho na igreja. Você Eu não vou trabalhar na Você igreja. de qualquer jeito, Eu já estou trabalhando. Ela falou assim, não, mas agora você trabalha como Deus. Quando ele se tornar pastor, você vai trabalhar como mulher pastor. Então não se envolva. Eu louvo muito a Deus porque isso nunca me atingiu para me olhar as pessoas, apesar do desânimo, apesar da solidão, apesar muitas vezes da depressão, eu sempre trabalho. Não por ser mulher pastor, mas por ser filho de Deus. E ele tem me chamado para ajudar. Os seus dons decidiram sua dedicação na igreja. Assim, né? Mas assim, só acrescentando, mais ou menos eu tive uma situação dessa na igreja. Aí, ironicamente, eu falei brincando e falei desse jeito, gente, mas quem segura o bagaço em casa que chega sou eu, porque vocês sugaram. E agora quem tem que segurar sou eu para transformar uma laranja de novo para a próxima semana. Então, eu falei mais ou menos isso, porque se não é a gente, está segurando o meu marido em casa, apoiando. Assim, ele também não vai ser contra, né? Se a gente não estiver bem com ele, se a gente estiver igual você falou, ele também não vai ficar. Não. Então eu brincando, falei, gente, mas quem segura uma casa que vai chegar lá em casa no domingo à noite, vai ser. E a gente pode tanto, a Sônia falou isso, pode tanto acabar o ministério deles, como a gente pode também levantar. E, gente, olha só que privilégio que nós temos. Que responsabilidade. Deus confiou para nós. Eu estava trabalhando me deu uma crise, vontade de trabalhar fora, que eu queria sair, porque eu primeiro me dediquei. Depois me deu aquela crise, eu preciso trabalhar, porque eu dependência financeira e comecei a trabalhar. E meu marido, nada, não se importou, tudo bem. E aí eu fiquei 5 meses. Um período de experiência um pouquinho mais, foi a conta de assinar minha carteira. eu entrei em crise lá também, que não. Quando eu voltei, gente, eu vi os olhos do mundo. Eu disse, eu preciso de fazer uma visita comigo. Ele começou a ficar todo motivado. Gente, o que eu fiz? Assim, não é que eu sou contra, a pessoa tem que... Mas eu senti assim que eu larguei. Visita, se às vezes o contexto, né, da igreja onde nós estamos agora, ele não tem condições, tá? Nem pode ir para visita alguma sozinho. Porque ele vai encontrar mulheres sozinhas. E aí ele fala para mim, como é que eu vou entrar na casa do meu irmão sozinho? Sim. Não vai. Quem está olhando, ele já não sabe o que eu tenho que fazer. Então, às vezes eu já mesmo que a passei gente por fique isso. caladinho. Sim. Às vezes eu já passei por isso. Não, eu vou voltar a trabalhar, não quero mais ficar em casa. Chega, eu estou cansada, e é casa, e é neto, e é filho, e é marido, e é igreja. Mas é uma coisa pra mim. Aí eu falo para as pessoas, se souberem de alguma coisa, eu falo, você é? Vai trabalhar mais um pouco? Chega que você trabalha. Então, na igreja, as mulheres, principalmente as mulheres, elas têm essa consciência. Então, ela sempre fala, a pastora trabalha, mas eu vejo quanto aí ela trabalha também. Ela... Aqui não tinha, não, mas lá, graças a Deus, a visão deles é bem diferente. Porque a gente consegue trabalhar dessa forma, mas não posso trabalhar fora. Eu trabalho com ele. Mas o importante é perceber assim, o quanto eles gostam que a gente esteja junto. Eles gostam da casa dela. Faz muita diferença. Quando não precisa, ficam. E mesmo quando não precisa, eu vou fazer uma visita à noite, o esposo vai estar, os filhos vão estar. Ainda não precisa, eu gosto de Claro. isso achei na hora da tarde, eu pensava, não, banheira nova. É o prazer que eles têm. E o apoio, mesmo que a gente está vendo que é
fale nada, pensar se a gente está E depois o assunto, ele tem com quem conversar. De referente a esse ponto de solidão, que assim, a gente está há 7 meses lá em Santa Bárbara e nós estávamos aqui na chácara. E eu tinha aqui, assim, nosso grupo, eu, Sônia, Dani e mais 3 ou 4 mulheres que nós orávamos juntas. Isso é muito legal. Isso foi muito bom pra gente. Só que eu fui pra Santa Bárbara e eu fiquei 7 meses. No final eu estava tão chorando, me sentindo tão sozinha, que eu falei, eu só tenho uma saída. Ou eu vou ter a pessoa me chorando e ela vai chorar de lá também, ou então eu tenho que formar meu grupo aqui. Isso. E eu chamei 7 mulheres lá da igreja para a gente ler o livro juntas, para nós orarmos juntas. Isso está sendo surpreendente, tanto para mim quanto para ela. Muito legal. Por isso que a ideia do site é muito boa também. Você pode, por isso que não conseguiu ainda achar, que você pode ler. Eu tenho um grupo também em Sorocaba de mães, mas mães de crianças pequenas que estão tendo agora. Porque foi a época que também eu mais senti precisando de ajuda. Daí eu falei, vamos... Porque é uma época complicada, né? Eu também vi esse grupo que é bem legal também, porque se tenta lá, eu falo, sei, elas também falam, dão testemunho, a gente tem um chazinho e vai embora. É bem bacana também. E pode gerar desgaste na relação com Deus. Tanto pelo tempo, como pelo próprio desgaste mesmo. Você está tão cansado, então você fala, gente, onde está Deus, né? Para mim, né? E acaba tendo esse desgaste também. A esposa de um plantador pode sentir-se esgotada pela intensidade de cada uma das realizações do projeto. Gente, não são só as coisas ruins também que dão desgaste. As coisas boas também dão. A gente fica cansado também. Impressionante. Eu estava comentando com a Cláudia ontem, tem uma amiga, ela começou a participar lá da igreja sozinha. E outra pessoa convidou, e assim, ela é uma pessoa bem espiritualista, já tem várias coisas. Daí, quando ela começou a participar lá, ela tem 3 filhos da mesma idade que os meus, e ela disse, vamos deixar as crianças brincando juntas, beleza. E a gente começou a ter uma relação bem bacana, eu e ela. E nesse meio tempo, ela se converteu a Jesus, e ela começou a igreja com o marido dela, né? E há 3 semanas atrás ela foi batizada. Na semana passada, enquanto a gente estava numa reunião, em Natal, ela me ligou e falou assim para mim, Sibeli, eu quero te falar. O que é? Sabe aquele exame que eu fiz, que eu não de bola, isso aqui? Eu lembro, eu tô com câncer. E eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu ia no telefone com ela, dando força, eu falei, Deus, por quê? Acabou de ser batizada, nossa, tá, eu não tô entendendo. E ela dizia, eu vou dar a sexta já. Tá bom, Ana. Eu fiquei com ela aqueles 2 dias, no dia da cirurgia, você mandar uma mensagem desde cedo para ela, Ana, olha, eu vou estar com você, Deus está no controle, tá? E ela me mandou uma mensagem, depois da cirurgia dela, no outro dia, ela estava lá no hospital e me mandou. Ela falou, a cirurgia foi tudo bem, eu estava em paz, obrigada porque você olhou comigo, papá. Eu não tenho certeza do que vai acontecer, porque ela vai passar por um exame para ver se ela tem mais algum ponto no corpo dela daqui a 2 semanas. Então, você não tem que acontecer comigo, nada, mas uma coisa que eu sei. É do meu amor por Jesus. Para cada vez maior a cada vez. Meu Deus, né? Isso é intenso. Intenso. É a primeira vez, acho que muito. Mas ele falou que quando nós falamos alguma coisa nesse sentido para alguém,
é importante que a gente esteja acreditando. Porque Ah, quando a sim. gente acredita, Sim, com certeza. olha, tenha fé, Deus está à frente, aconteça o que acontecer, Ele está com você. Você acredita nisso, mesmo estando perguntando. Sim, com "Mas, certeza. Com Isso certeza. dá força para ela, para entender o amor de Deus por ela. Com certeza. E vem o que vier, o que me importa é estar comigo. E assim, são muitos altos e baixos, né? E no domingo passado, eu acabei de dar aula para as crianças, estava arrumando a minha sala, ela veio. E daí eu olhei para ela e falei assim, ai, pensando, é muito legal. Ela me abraçou, ela começou a chorar, e tá com os dois filhos pequenos dela aqui, e eles assim, mãe, por que você está chorando? Não tem por que você está chorando. E ela começou a chorar abraçada aqui, ela chorou, você ficou com tanto medo. E eu falei assim, meu Deus, não controle. Então, por exemplo, quando eu chegar de Campinas no sábado, vamos para um lugar bacana, passar um dia, né, para a gente ver outros ares, então amanhã, eu vou até falar. Alegria pela conversão de alguém, alegria pelo corpo tão cheio de inspiradores, a gente chega tão... Gente, o dia que a minha igreja foi... Nossa, esqueci a palavra. Quando ela não é mais... Quando ela foi organizada. Eu e o Renato, a gente estava tão assim, ai meu Deus, que legal, né? Porque eu bati o carro. Detalhe. A gente estava uma semana com o carro. E eu falei, meu Deus, ela vai me matar. Então é muita coisa, né? Então você fica... A alegria pela criação de um filho. Criação de novos ministérios. Nossa igreja só tinha o cultinho para as crianças. Agora já tem, né? Tem, sei lá o quê, tem de casais, tem de recepção, de intercessão, né? Isso é legal. A igreja está crescendo. Tem pessoas que estão vindo trabalhar também, né? Novos voluntários. E a alegria pela organização oficial da nova igreja. Isso é muito legal mesmo. A esposa de um plantador pode sentir-se esgotada pelo enfrentamento de batalhas espirituais. Gente, a gente dá muita importância para isso. Mas como existe? Como existe. E nós passamos por cada uma que você fala, gente, não pode nem de falar, porque existe. A gente tem que estar vigiando com relação a isso, porque elas existem sim. Eu li um livro, e esse livro é bem legal, eu li um capítulo para falar bem a verdade, eu quero terminar de ler depois, esse aqui, ó. Não sei se ele vai ser tão bem, esse capítulo não foi tão denso, assim, então, né? Esse daqui foi bem legal, bem legal. Eu li 2 capítulos dele. Mas fala o título que ela faz. Plantação Global de Igrejas. Craig Ott e Gene Wilson. E ele, numa parte, ele fala assim, que os plantadores de igrejas poderiam ser comparados ao pelotão de frente em uma batalha espiritual lutando para reconquistar o território de seu reino. Ou seja, gente, nós estamos somos os peões. E acontece mesmo. Oposição ao trabalho. Muita gente não quer que você esteja lá, viu? Muita gente. E eles vão ficar em cima. Enfermidades na família, problemas financeiros e crises conjugais. Né? Tem uma mulher que eu admiro pra caramba, minha Mari Quevedo de Calcutá. Olha o que ela escreve. Disseram-me que Deus me ama, ainda assim, a realidade das trevas, da frieza e do vazio é tão grande que nada forra a minha alma. Sinto aquela terrível dor de perda, de Deus não me querer, de Deus não ser Deus, de Deus não existir. Se a Madre Teresa de Calcutá escreveu isso, imagina, todo mundo, gente, a gente passa por isso. E o que a gente vai fazer com isso? É o que não se menciona, é a diferença. Né? Lá em Isaías 49:15, Israel estava no exílio.
E olha o que esse versículo fala. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, porque nós somos humanos, eu não me esquecerei de você. Deus fala isso na Bíblia pra gente. A gente tem que ter certeza de que Deus nunca vai esquecer da gente. Que Deus nunca vai nos abandonar. E essa certeza que tem que impulsionar a gente. E daí, pensando nisso, eu pensei em alguns desafios práticos para resistir ou enfrentar o esgotamento na plantação. Vamos lá. Dedique-se às disciplinas espirituais. Quem já leu o livro do Richard Foster? Muito legal esse livro. Muito, é o Celebração das Disciplinas. Muito legal. Eu até sugiro que vocês leiam. É bem, fala das disciplinas interiores, que é oração, meditação, jejum e estudo. E também fala das disciplinas exteriores, que é a simplicidade. Nós vamos ver, eu quero ver o versículo 20 com vocês. Deus falando, Mas eu esqueci de falar. O livro e o capítulo. Enquanto ele estava considerando essas coisas, apareceu vê lá, João 15, 20. E dentro das disciplinas exteriores: simplicidade, solitude, submissão e serviço. Não é porque eu li esse livro, eu disse, meu Deus, essa disciplina? Porque eu tomo quilômetros longe disso tudo. Né? E ele coloca uma disciplina exterior. Dedique-se às disciplinas espirituais. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Gente, quando a gente está em oração, estudo, meditação, Deus nos ouve. A gente está ali com... eu estava vendo que a oração, quando a gente chega até os pensamentos de Deus, né? A gente não ora? Como que a gente vai saber o que Deus quer para a minha vida? Como que a gente vai pedir para Ele? A gente está tão longe dele. Dois, respeite seus limites pessoais. Às vezes a gente quer fazer mais do que a gente dá conta. Calma. A gente não dá conta de tudo. Não dá conta. Mesmo que a gente queira ser super esposa, super mãe, super, a gente não dá conta. A gente tem que respeitar os nossos limites. E sabe uma coisa, pegando esse gancho, na plantação da igreja é tão bonito isso, porque como a igreja é nova, ela não tem regras, não tem, ela vai nascendo com você ali. Se você sempre for transparente para sua igreja, olha, eu não dou conta disso daqui. Vai parecer pessoas que fazem, né? Parece pessoas que fazem, e a igreja vai encarando. Não, ela não é uma super pessoa, ela é uma pessoa normal, comum, humana, como todos nós somos. Tem suas virtudes, tem suas limites. Importante a gente não ter essa máscara de que tá tudo bem, sabe? E até nos deixa assim, com os pés no chão, né? Nos deixa mais humildes também. Né? Naquela ocasião, ele disse: não posso levá-lo sozinho. Escolheu homens sábios, criteriosos, excelentes em cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Você sabe onde começa esse versículo aqui? Que história que está?
De Moisés. Gente, Moisés estava negligenciando a família dele. Daí ele vai até o sogro dele, levar o quê? A filha. Só toma conta por enquanto daqui da minha filha, daqui da sua filha e dos seus netos, porque eu tenho coisas bem mais importantes para fazer. E daí o sogro dele fala assim, sabe o que você vai fazer? Você vai escolher pessoas para cuidarem, né, de outro grupo, e esse grupo vai cuidar de outro, e quem vai cuidar da sua família é você mesmo. E assim, não ficou com a filha, com os netos, não, mandou de volta lá com ele, né? Então é nesse contexto. E daí, o Moisés ouviu, e ele já está falando lá para os chefes dele, olha só, escolheu homens sábios, criteriosos, experientes de cada um dos seus tribos. E eu voluntarei com o chefe de vocês, ele, Moisés, eu não dou conta. Eu preciso de outros que façam cada uma a sua parte, né? 3. Cultive a prática do descanso. Isso é muito comum quando a gente tem o primeiro filho, né? Então, o primeiro filho nasce, você, nossa, agora meu neném dormiu, eu vou limpar a casa, eu vou lá. No meu segundo filho, quando os dois dormiam, quero nem saber se eu quero botar na casa das sujas, tem roupa suja, quero nem saber descansar, né? A gente precisa descansar. Eu conheço o meu limite. Eu preciso dormir bem à noite. Se eu não durmo no outro dia, eu estou imprestável, né? Então, segunda-feira tem grupo de estudo na minha casa, as pessoas vão fazer bem parte. Nesse dia eu falo, Deus, tira o meu sono. Ele sai muito tarde. Uma vez. Quando fica só homem para conversar com o Renato, eu falo boa noite e vou pra cima. Porque os meus filhos, enquanto eles estão lá, eu subo rapidinho, ponho eles para dormir e voltam. Mas, né, daí quando fica só homem, eu falo, boa noite, eu preciso dormir, que amanhã eu quero cedo, aí vou. Mas quando tem mulher, não. Então eu falo, me ajuda. Porque pega. Pra mim, isso pega. Entendeu? 4. Namora regularmente. Quando eu vi, eu mostrei as coisas que eu tinha pensado pro Renato, eu disse, isso que eu mais gostei. Daí eu peguei o livro de Cantares e peguei esse versículo. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo. Passemos a noite nos povoados. Vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram e se as romãs estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Olha só o que ele está falando, o que esse versículo está falando, Salomão está falando. Gente, pega seu marido, puxa um pouco com ele e vai namorar com ele. Tem um tempinho com ele, né? Às vezes a gente não consegue sempre, vai toda sexta-feira. Não consigo mesmo, assim, ir para algum lugar, ou sei lá. Mas a gente precisa. E até para o próprio fortalecimento da relação. Eu queria Pode falar, conversasse abertamente sobre isso, sabe, gente? É muito importante estar com a nossa vida íntima frequente, boa, nossa atividade sexual constante, abençoá-lo com isso. Até eu reparo isso pelo menos na minha relação com o Ricardo. Se a gente está bem sexualmente, as outras coisas são tudo que nem de rola, meu pequeno pra cá, minha pequena pra lá. mas é isso mesmo. Mas fica assim, uma semana, 2 semanas, pronto. A coisa já desanda. Mas a gente, eu estou na fase boa, sabe? Porque meu filho casou. Deu Delinho. E a minha filha está fazendo faculdade em outra cidade. Então, eu tenho 2 filhos. Então, eu estou sozinha em casa. Aí eu conto a experiência com meu co-cunhado e falando com ele, Jane, como é que está você? Ele disse, olha, Letícia fora de casa e João casou, então quer dizer que vocês estão largados e pelados. Meu seriado.
tem. É, não tem. Eu acho isso tão importante, justamente nessa hora, quando os filhos vão embora. Porque eu também estou vivendo isso, né? Então, se você não cria isso na sua vida toda, Lá na frente. lá na frente você vai ficar, você vai ficar sozinha, você vai ficar Por isso acontece muitos divórcios quando os filhos vão embora. Porque você não criou isso Não até lá. cria. Né? E assim, como eu estou vivendo isso, eu tenho falado bastante para as meninas da minha igreja, gente, namora, já viu? Deixa filho de lado um pouco, vai sair. Eles vão sair. Pois é, um dia eles vão embora e a gente, né, fica tão sozinha. Eu me sinto assim, eu tenho um filho viajando e tenho um filho casado, né? Mas assim, eu me preparei um pouco, eu acho, para agora, mas mesmo assim eu me pego, às vezes, no espelho, eu não sou boba, por que você está tão triste hoje? Então, né? Você criou, você deu, né, um suporte, agora eles estão vivendo a vida dele, tá? Para com isso, então eu me levanto de novo, né? Mas assim, se a gente não tem essa cumplicidade com o marido, né? Tão difícil, vai ficar muito só. E mesmo porque, gente, é como você falou, a gente não deve menosprezar as batalhas espirituais. Uma área que você vai ser tentada é essa. Exatamente. Porque a outra já não chegou lá, ai que sorte você tem. Eu falo assim do Ricardo, o dia que eu morrer, se você morrer primeiro você, vai ter tanta menina querendo segurar a alça do meu cachorro. Essa mulher já logo, porque no dia seguinte já tem aquela fila. Assim. Eu estou consciente disso, então. Eu fiz. Mas isso é um exercício, sabia? É exercício. O amor é um exercício. É, A gente vai deixando a coisa vai desfazendo. É exercício. Eu digo assim, porque para o homem é uma questão de... E a gente tem um processo. Então a gente tem que se vigiar nesse processo. E tem que ver se quando é ligado também. Vambora, é isso aí. É isso que tem que vir desde sempre. Porque depois, para você se ligar na altura que eu e a Tom vivemos agora, é muito difícil. Porque já aconteceu muita coisa, né? E pessoas que têm dificuldade em lidar com amargura, com coisa, vai guardando aquilo, e para desligar nessa altura da vida é complicadíssimo para a mulher. Né? O homem não, sempre é o homem. Então tem que ser, Tem que começar tem que se lembrar disso. Vocês lembrem do Jeremias, coloca uma meia, uma touca. Nada de pijama. Pijama pra amiga. Põe a meia, uma touca. Como dizer, toma uma atitude. Não é camiseta de texto em casa, joga fora. E assim, eu senti uma dificuldade, eu vou compartilhar depois, muito grande nessa área quando eu tive meus filhos. Porque eu olhava aquelas coisinhas bonitinhas, eu sou mãe deles, não sou mais nada. Daí você quer que a coisa de inteiro, quer ficar no dia com eles, são eles, e você esquece. E aconteceu isso comigo, sim. As Depois eu mães vou novas, compartilhar. lá na igreja, várias mães meninas ainda. É você é uma menina, com certeza. Então, várias mães jovens chegam a mim e falam assim, não quero saber. Eles vão falar que ela levanta a noite toda para ver se a neném está respirando. Carinho. Neném está no quarto, está dormindo, está na igreja. Onde você acontecer? Se ele respirar mais forte, você escuta. O teu marido precisa da tua atenção enquanto seu filho está dormindo. Vamos acordar, filha. Tem outras lá fora? Não querem. Então, a disposição dele. Mas não tem mais elemento. A gente vai fazer assim, tá bom? Dá os dois sorrisos aqui. Você já sabe. Aí ele chega. Aí ele sempre chega e fala assim, ó. Conversa mais. O problema é que às vezes as pessoas têm aquele caso assim, gente, é o ninho vazio, assim, do ninho vazio. Muitas mães chegaram para mim, muitas mulheres da igreja, já falaram para mim assim, puxa, você não está triste porque seus filhos saem de casa você sozinho. Cara, eu estou contrário, eu estou feliz demais, porque eu fiquei até agora cuidando dos meus filhos. E elas acham assim, absurdo.
Vai ser bom. Se tá desse jeito, se tá nesse pé, brigando comigo por causa disso, porque não deve estar bem comigo. Lá em casa eu falo Porque se eu pego eu os filhos cheio. demais ao ponto de deixar mais de uma coisa. E eu faço. Não, eu falo que lá em casa, não, gente, o ninho não está vazio, estava muito cheio. É verdade. E no grupo das mães que eu tenho em Sorocaba, eu falo assim, gente, eu fico com o neném de vocês, porque eu tenho tanta saudade de neném. Eu falo, eu fico com o neném de vocês, vai que nós vão sair com o marido, vão para algum lugar. Eu também me ofereci na minha igreja. Eu fico passando por aqui, mas deixar que eu leio. Eu ofereço só pra lá. Então a pessoa já fala, hoje você tá livre? Não, por quê? Você cuida pra mim. Uma boa causa. Sim. É verdade. 5. Tem mais 2, gente. Tá bom, tá ótimo. Desenvolva amizades fortalecedoras. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem e da mulher, que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4, 9, 10. A gente tem que desenvolver amizades. Teve uma época que eu precisava, como eu falei, minha mãe muito longe de mim, muito longe, eu morava em Vinhedo, e teve uma pessoa que foi assim, gente, ela foi amiga demais, foi uma das, mas assim, ela estava sempre perto de mim quando eu estava precisando. E tipo, de ligar e falar assim, Sibeli, eu estou indo aí hoje, eu vou ficar para você ir fazer uma depilação, para você fazer uma unha, eu te ajudo a ir pra lá e tal. Eu com os nenéns, passava do domingo quando eu tinha meu segundo filho, que eu não estava indo à igreja, e ela passava fazendo eu vir buscar o Rafa para levar para a igreja. E ela foi demais, demais. E aconteceu uma coisa, essa menina, essa amiga, aconteceu várias vezes na vida dela e tal, e ela ficou longe de Deus, né? Sábado agora, o Renato me fez e eu não tenho. E ele disse, hoje é aniversário da fulana. Verdade. Não consegui o telefone dela, porque eu perdi contato com ela. Não consegui o telefone dela, eu não consegui. E a gente ligou. E eu vi que no final, o Renato falou com ela, e eu falei assim, nossa, foi tão importante naquela época, eu estava precisando, nossa, obrigada, nunca vou esquecer de você. E eu estava lembrando, porque eu estava no ponto da palestra, eu falei assim, nossa, Renato, é fulana, né? E eu lembrei dela e tal, eu liguei. E eu vi que no final da ligação, ela estava muito emocionada, então ela desligou. Na segunda-feira, ela mandou um WhatsApp. Sibeli, você não tem ideia de como foi importante a sua ligação, sabe? Para você pode parecer nada, mas para mim foi muito importante. Você contou um pouco do que ela está passando e você precisa ir na sua casa. Então, você pode domingo? Eu falei, pode não. Eu domingo na minha casa. Pratique atividades energizantes. O que você gosta de fazer? O que te dá prazer de... eu adoro, gente, adoro correr. E o Renato odeia. Então, quando a gente dorme tarde, e ele, no outro dia eu apronto já para correr, que eu levo meu filho para a escola, eu já vou correr. Ele assim, não acredito que você vai fazer isso hoje. Eu falei, vou. Ele só tem que gostar, né? E eu gosto. E daí eu escrevi esse versículo. Para um homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. A gente tem que fazer algo que dê prazer. O que te dá prazer? Você vai pensar, ai, que legal estar aqui. Teve época da minha vida que a gente dava mais prazer nisso naquele momento. E agora eu tô nessa fase. O Henrique Cordeiro é um pastor. E ele escreveu no livro dele, na ausência de serotonina, substância semelhante à endorfina, responsável pelo sentimento de bem-estar, seu corpo será sempre forçado a produzir adrenalina. O problema é que a adrenalina se presta apenas ao uso emergencial. Se continuarmos a usar a adrenalina, ela destruirá o nosso sistema. Opa, para. Vamos fazer alguma coisa que
que me dê prazer, seja ler, ouvir música, ir pro cinema, sair com as amigas, mas a gente precisa disso, sim. Eu fiz um gráfico. Atividades que drenam a minha energia. Falar em público. Ok. Estar com muita gente. Porque, como eu falei, eu sou mega tímida. Então, estar com muita gente drena. Gente, domingo, depois da igreja, quando eu dou aula, daí eu vou lá, tem um monte de gente, eles se quando eu chego em casa, sem brincadeira, eu tô tão cansada como se eu tivesse corrido 10 quilômetros. Drena a minha energia. Reunião até tarde da noite, como eu falei. Lidar com pessoas melindrosas. Ai, isso daí eu fico pensando, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer com a fulana aqui? Porque eu convidei ela para dar aula na rádio, assim, ai, daí, e daí drena a minha energia. E atividades que recarregam as minhas energias. Correr, tocar piano, estar com amigos íntimos. Eu gosto de estar com poucas pessoas. Isso me recarrega. Viajar, eu amo viajar. E dormir. Eu amo dormir. E foi o que eu mais senti quando eu tive os meus filhos. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço é dormir. E é legal você pensar isso. O que te recarrega, o que te drena, a gente toma cuidado. A gente fazer, às vezes não dá pra fazer tudo, imagina. Mas são coisas que a gente pode, assim, administrar, balançar. E assim, até pensar, não, daqui a um ano eu quero viajar para, sei lá, para um lugar. E a gente começar, né, a programar. Aí esse é meu grupo de corrida. A Elci, que está com boné, ela é esposa de um presbítero e ele é o nosso personal, ele é dentista, mas é o nosso personal. E a Mara é uma recém-convertida, que a gente chama, ela nunca tinha corrido. A gente, Mara, vamos lá, se dá conta. Ah, imagina, ela está indo super bem. E a Mara, que está no meio, ela começou também. E esse é o nosso grupo que a gente faz pequenas provas, vai viajando umas provas. E isso para mim é muito legal. Junto a viagem e a corrida. É para São Paulo, é para ali, mas tudo bem. E eu coloquei uma coisa, é o 7º e último. Se necessário, busque auxílio terapêutico. E eu escolhi esse versículo, Lucas, o médico amado, tema que envia soluções. Até lá no tempo de Jesus tinha médico. Olha só, Lucas era médico. A gente tem médico para tanta coisa, né? E graças a Deus a gente tem médico também para quando a gente está precisando emocionalmente. Foi muito importante, eu tive, auxílio terapêutico numa época, e assim, foi restaurador da minha vida. E muito do que eu sou, o que sou hoje, foi por causa disso. E quando a gente está precisando, gente, busque isso. Busque. E assim, eu sei que tem a questão também financeira, mas a gente pode sempre trabalhar com algumas coisas e conseguir, né? É lógico, quando a gente busca a pessoa certa, a pessoa cristã, que ame a Deus, que tem uma outra visão, né? Da nossa identidade como filhas de Deus, filhas e filhos de Deus. Porque se ela começar a trabalhar com uma identidade que, fora disso, aí não vai fazer sentido. Né? E é isso. Eu queria terminar lendo para vocês, que eu adoro esse versículo. Eu não coloquei aí, porque eu pensei nisso ontem. Gente, Deus nos prepara através de experiências formativas que servem como blocos estruturais, moldando o nosso caráter e trazendo-nos para mais perto dele. Principalmente vocês passam por tanta aflição, por tanto esgotamento, depressão, porque Deus está nos querendo mudar.
Ele pode nos conduzir através de muitas tribulações na vida e de serviço sacrificial. Esses são seus professores mais eficazes. Vai mudar, vai fazer a gente crescer. Lá em Mateus, aliás, esse texto foi falado várias vezes durante a conferência. Mateus 5. Fala o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E de cada uma de nós, somos uma luz. E se a gente tiver isso muito certo, a gente vai descobrindo algo que Deus quer para nós, nas nossas vidas. Eu não consegui contar agora, mas para encerrar, eu queria contar um pedaço de uma história. Que é uma história que ainda não terminou. É a minha história. Quando nós saímos daqui da chácara, o Renato veio ficar, acho que um ano aqui. Nós tínhamos 2 anos de casados, 3 anos de casado, 2 anos, não lembro bem. E o Renato foi desafiado a começar uma igreja em Vinhedo, aqui perto. Nós fomos aquela grávida do Rafa. E quando a gente estava lá, já mudamos para lá, o Rafa nasceu. E depois, o Rafa estava com 7 meses, eu descobri que eu estava grávida de novo, do Thiago. E nessa mudança toda, longe da minha família, quando eu fiquei grávida do Thiago, meu sogro faleceu. E o meu sogro já estava doente desde quando eu me casei em dezembro, em janeiro ele descobriu que tinha câncer. E ele lutou esses anos todos que a gente estava casado, era ele lutando com câncer. E meu sogro faleceu. Eu estava de 6 meses, o Thiago, meu segundo filho, meu sogro faleceu. Um mês depois que meu sogro faleceu, a minha avó, que tinha uma ligação fortíssima com ela, porque ela morava em São Paulo, perto, e eu ia toda semana lá. Minha avó cuidava de mim. E minha avó faleceu. Depois de um mês que meu sogro faleceu, a minha avó faleceu. Eu não acredito no velório dela, estava com barrigão assim. Eu falei assim, Deus, legal. A única pessoa que eu podia contar, que cuida de mim, o Senhor me tira agora. E eu falando assim, sentada lá, falando assim, nossa, muito obrigada. Estava tão brava. E aí a minha avó é uma pessoa assim que, qualquer neto que liga para ela, como eu e ela tinha uma ligação muito grande, eu ligava, ela falava assim, oi, meu doce de coco ralado. Oi, minha flor de maracujá. Daí eu sentada lá, Deus falou assim, minha flor de maracujá. Agora você que vai ter que cuidar. Né? E a minha avó não faleceu. Nisso eu quase perdi o Thiago. Aconteceram com sangramento e o meu médico falou que eu tinha que ficar de repouso. E em junho o Thiago nasceu. Nós estávamos em dinheiro. Quando o Thiago estava com 3 meses, o nosso casamento não estava legal. Porque, como eu falei antes, tinha 2 filhos pequenos, eu queria ser mãe e não queria ser mais nada. E o nosso casamento não estava bem mesmo. E numa viagem de volta de São Paulo, que a gente foi passar o feriado de 7 de setembro lá, eu no carro, as 2 crianças chorando, eu cansada, eu falei para ele, acabou. Agora eu preciso pensar o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei para o carro, e você vai me deixar em tal lugar esse final de semana, e vai me buscar na segunda-feira, e eu vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. Ele, tá bom.
casa. A gente já aprontou as crianças e tal. E eu tava com uma mastite já. E eu consegui uma febre, e eu desmaiei em casa. Quando eu acordei, eu não lembrava de nada. Nada. Tinha perdido totalmente a minha memória. Totalmente. Eu não sabia de nada. Eu não sabia de quem eram as crianças. Eu não sabia de nada. Quem era minha família, nada. O Renato foi meu pai. Ele chamou alguém para ficar na minha casa, para cuidar dos meus filhos que estavam dormindo. Eu queria você com ela um pouco. A pessoa veio e nós saímos. E ele fazia pergunta: meu Deus do céu, quem eu sou? O que está acontecendo? Eu não sei nada, né? E ele falou: acho que amanhã passa. E eu fui dormir. E eu acordei e falei assim: meu Deus, quem é você que está aqui? Quem são essas crianças que estão chorando? Eu não sei de nada, o que está acontecendo? E o Renato, ai, depois de uns dias, Renato, meu Deus, você está muito preocupado. A gente vai procurar ajuda. Eu não sabia quem eram os meus pais. E quando isso aconteceu, eu não podia mais encontrar ninguém. Eu não poderia estar num grupo de gente. Então, o que aconteceu? Eu estava na minha casa cuidando dos meus filhos. E isso, o Renato chamou alguém para me ajudar em casa, né? Minha mãe é esposa de pastor, minha mãe não ia deixar meu pai lá e não via. E quando meus pais vieram para me ver, foi aqui engraçado, porque eu falei assim: eu não quero que eles chegarem. Era à noite. E o Renato falou assim: então vamos sair. Quando eles chegarem, eles ligam. E daí, quando eu cheguei, meus pais estavam na frente, assim, esperando. E o Renato falou assim: esses são seus pais. E minha mãe falou: imagina minha filha, imagina, não vai me conhecer, meu Deus. E meus pais estavam juntos comigo, e eles colocaram fotos de todo mundo na casa, até da minha sogra. todo mundo na casa. Por isso eu falei: olha, essa é fulana, tal, me ajudando. Mas eles foram embora. E assim foi durante um ano. Que um dia ele não fazia parte do outro dia, era um dia. Tudo que acontecia hoje, ok. Mas amanhã, eu não sabia o que tinha acontecido hoje. Isso foi. E o trabalho envolvido já não estava conseguindo ir para frente. Já era impossível o Renato continuar, porque ele estava sozinho, com uma esposa doente, com 2 filhos, bebês. Então, o Ricardo falou: olha, eu vou fazer assim, você deixa mesmo, e você volta, vai ficar um tempo na chácara, até isso tudo normalizar. E a gente conversava muito com o Ricardo e com a Sônia, sobre os interesses muito perto deles. Tive ajuda terapêutica e as coisas foram direcionando até a gente descobrir que eu estava tendo uma depressão pós-parto, somente isso. Eu lembro que quando um dia eu fui na psiquiatra e eu falando para ela assim: nossa, eu detesto quando as pessoas fazem isso. Ela falou assim: não sei o quê. Eu falei: eu detesto quando as pessoas fazem isso comigo. Ela assim: ai, que bom que você detesta. Porque já tirava um monte de outras possibilidades que eu poderia ter. E assim, para mim, eu chegava num grupo de mulheres, quando eu comecei a frequentar de novo lugares públicos, eu chegava num grupo de mulheres, todo mundo parava de conversar e ficava olhando para mim. Meu Deus, acho que eu vou surtar. Acho que era sempre que eu surte. Assim, tchau, e saía. E eu comecei a falar: meu Deus, por que as pessoas estão fazendo isso comigo? Ou encontrava no supermercado, você me conhecia. Então você passava reto por mim. E lá na frente encontrava o Renato. Ele falava: esse velho vem aqui, olha. A Ilana tá aqui, ela te conhece desde assim. E eu sei, mas você passou por mim, não falou nada, né? E isso não estava na minha cabeça. Até
eu acho que elas se devem, mas se põem no lugar delas. Como que, as pessoas nunca viram isso na vida delas. Como que elas querem que, como você quer que elas agem com você, né? E assim foi, durante um ano. Depois desse primeiro ano, eu comecei a ter pequenos momentos do passado, assim, por alguma coisa que vinha, ou até minha mãe contando histórias, né, lá de trás. Isso começou a vir muito pequenas. Eu lembrava às vezes de algum fato que tivesse ocorrido no dia anterior, mas nada fazia sentido na minha vida. E duas coisas pegaram para mim, que me deixaram assim, sem entender. O meu relacionamento com Deus, porque não fazia sentido. E meu relacionamento com o Renato, porque também não fazia sentido. Eu não lembrava de uma história pequena ainda, mas eu não lembrava de uma história que eu tinha com ele. Eu não lembrava da minha história com Deus. E eu tive que ir atrás de resgatar isso, né? E foi quando eu percebi que a minha identidade, quem eu sou e a minha história, ela está intrinsecamente ligada ao que Jesus fez na cruz comigo. Foi quando eu consegui levantar a cabeça. Porque, gente, quando a gente cresce numa igreja, a gente esquece disso, isso não faz sentido. E foi através do meu sofrimento, da minha amnésia, que Deus resgatou isso para mim. E toda a minha vida começou a fazer sentido através disso. E Deus começou a escrever uma história, um menino Renato, nossa, porque também se tivesse acontecido isso, como que a gente estaria hoje? Eu e ele. E Deus, através de Jesus na cruz, pessoal, resgatou a minha história, resgatou a minha história do marido. E depois a gente estava na chácara. De novo, o Renato foi convidado, vamos juntar outra igreja em Sorocaba. Foi quando a gente foi para Sorocaba. Começou uma igreja lá, que nós estamos lá 5 anos. Tudo que está no meu passado, tudo do dia do meu casamento, muitas coisas eu não lembro. É lógico, os anos, eu lembro que fazem sentido para mim, os anos próximos a mim, mas muita coisa de lá eu não lembro. E todo dia, eu tenho que lembrar. Eu sou sal da terra. Deus que cuida um dia Jesus morreu. É isso que eu Obrigada, Senhor, esse vaso tão precioso para nós. E agora tão importante na nossa vida. Obrigada pela disposição dela de compartilhar essa história. Obrigada. Nos vagabundos, Senhor. Nós te agradecemos a força que veio através do Evangelho, já é paciência. Nós te pedimos que o Evangelho continue sendo parte da vida dela. Amém. Restaurando cada vez mais a vida assim, a vida do Renato, do Tiago, tão preciosos para a gente ser Jesus. Louvado seja o teu nome, Santo Pai, Senhor Jesus, que nos purifica, nos restaura, nos aproxima de Ti, seja através da dor, seja através das alegrias, das vitórias. Louvado seja o nome, Senhor Jesus.